Bom, pessoal, vamos lá. Questão 83, questão de biologia, né? Meio ambiente. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. Então, toda vez que você vê um vagalume, você tem que lembrar que eles estão se acasalando naquele momento, quando ele acende a luzinha. Tá? Ele está atraindo, né, a fêmea. Então, o macho reconhece a fêmea de sua espécie, ou a fêmea atrai o macho. Normalmente, é a fêmea que atrai o macho, né? E atraído por ela, vai a seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photynus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photynus se aproxima, a fêmea Photyrus, muito maior que ele, é atacada e devorada por ela. Tá? Ele atrai e come, então tem a ver com predação. Isso tem uma relação de predação. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho Photynus é um exemplo de, bom, comensalismo, o benefício é mútuo, tá? Mais é benefício, tá? Comensalismo, por exemplo, você tem um exemplo dos tubarões, né? O tubarão está lá, né? Tá? Então você tem uma relação com o peixe, por exemplo, piloto, que fica comendo os restos dele. Isso é uma questão de comensalismo. Ele não causa malefício para o tubarão ok, chega até a zero benefício. E para o peixe piloto, conhecido como rêmora, né? Ele se beneficia. Não é o caso, tá? Então não é a resposta. Inquilinismo, quando você tem uma árvore, por exemplo, você vê uma árvore na Mata Atlântica, vou dar um exemplo da Mata Atlântica, tá? Você tem um galho em que existe ali uma bromélia, por exemplo. Ou um pepino do mar, que tem lá um peixe palito vivendo lá dentro. Esse é um caso de inquilinismo. Ele vive da casa aqui que é a árvore. A casa dele é a árvore, tá? E ele não paga aluguel, tá bom? Então a bromélia é uma inquilina. Tá? O peixe agulha, tem vários, né? Peixe agulha também, ele vive dentro do pepino do mar aqui, ó. Pepino do mar. E ele vive de graça, inquilino, sem pagar aluguel ainda. Interessante. Cooperação. Poxa, tem um exemplo do jacaré, né? O jacaré tá lá com o bocão, né? Tal. Aí vem um passarinho aqui, ó. E vem palitar os dentes dele. Ele abre a boca, o passarinho fica lá, palitando a boca dele. Tá? Isso é cooperação. O benefício aqui, no caso, é mútuo. Tira os parasitas da boca do jacaré e etc. Mas não é o caso da questão. Tá? Predatismo, poxa, o vagalume ele vai matar o outro, vai comer. A fêmea come o macho. Então, ó, a fêmea Photynus come o ser vivo Photuris. Tá? Então ele vai matar o animal. E isso é chamado de predatismo. Predatismo pode ser também um pedaço. O tubarão pega um pedaço de uma pessoa. Deus me livre falar isso, mas só estou contando, né? Ou você pega uma manga numa árvore. Predatismo, você está pegando um pedaço dela, tá? Mutualismo é vida em comum. Muito interessante essa aula, eu adoro falar disso, né? Para mim é um prazer, viu, gente? Relação, então, mutualismo você tem várias relações. Vou dar vários exemplos. Mútuo é vida em comum, tá? Então vivem em comum. É vida em comum, eles não podem viver sozinhos. Quer um exemplo prático? Bactérias e o ser humano. Bactérias do intestino. Sem essas bactérias, gente, a gente não conseguiria nem fazer cocô. Não conseguiria nem fazer cocô, tá? Bom, a gente teria que mais aqui? Outros exemplos. Líquens. Exemplos mutualistas. Não é um exemplo da questão, mas só para você saber, né? Algas mais fungos. O fungo das sais
E as algas produzem fotossíntese, fazem fotossíntese. Então dá glicose para o fungo, e o fungo dá sais minerais, um ajuda o outro. E milhares de exemplos. Um outro exemplo, cupins. Os cupins que vivem com protozoários. Os protozoários têm a celulase. Então, na verdade, quem come a madeira não é o cupim corta a madeira. E os protozoários, então, quebram a madeira, gerando energia que é doada aos cupins. Glicose, né? Em forma de glicose. As formigas também, elas não comem folhas, elas só cortam as folhas. As formigas, dentro do formigueiro, vivem em conjunto com fungos. Os fungos têm celulase, quebram as folhas, gerando glicose, e as formigas, por consequência, dão alimento para os fungos. Então é mutualismo. Mas a questão está falando, então, do vagalume que come o outro, tá? O mutualismo não é. Questão belíssima, né? Uma análise ecológica. Que ecologia. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Grande abraço. Revisem bastante essa aula, tá? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.